Mas como? Eu lhe disse. Um poema só é uma oração quando acontece algum milagre. E ela me contou o milagre. Estava com depressão, a ponto de pensar em se suicidar. Mas ao pegar o meu livro, Paisagem Interior, que eu lhe tinha dado em seu casamento, abriu na página desta poesia. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a solícita mão que espalha, sem medidas, estrelas pela noite escura de outras vidas, e tira da alma alheia o espinho que magoa. Fechou o livro, jogou fora o veneno e desistiu de se suicidar. Vejo milagre nisso tudo, pois se ela tivesse aberto no mesmo livro uma poesia que dizia assim: apetece-me a paz do solo tumular, para não sofrer e não chorar. Estou cansada, tão cansada de viver. Ela teria reforçado o seu intento. A partir daí, nunca mais escrevi poesia assim. Hoje, escrevo: amo a vida, fascina-me o mistério de existir, quero viver a magia de cada instante, embriagar-me de alegria, que importa a nuvem no horizonte, chuva de amanhã, hoje o sol inunda o meu dia. E também: a vida é linda, mesmo doendo nos desencontros e despedidas. Este é o lado positivo de ver a vida, porque se há momentos difíceis, há também momentos de alegria, de felicidade e de realização. Não choro mais de dor, o que passou, passou, só quero ver o sol de novo rebrilhar. Quero cantar a flor que hoje desabrochou. O que virá depois? Vamos viver depois, e o que se foi passou, nem vamos mais lembrar. Vamos cantar o sol que hoje nos despertou, nos despertou. Olá, nós estamos aqui no Café de Estúdio, no Estúdio NES, e a gente tem o prazer de receber Dr. Luiz Alberto Fischer Abramides, o Iso Fischer. Seja muito bem-vindo, Iso. Essa música que você fez agora, a gente vai falar sobre ela, e anteriormente o texto que o Luiz fez para a gente, da Helena Collodi, falando a respeito de sua poesia e do que a sua poesia foi capaz de realizar na vida de uma pessoa. Isso que ela soube, né? Fala um pouquinho para mim, Iso, dessa música e da sua história com relação à música na vida das pessoas. Bem, essa música, quando eu compus, eu fiz uma oração, eu ofereci, fiz como uma oferenda, desejando que ela pudesse sempre levar coisas boas para quem a ouvisse, como uma forma de oração mesmo, né? Foi um desejo meu de ela ser benéfica, de ela se felicitar. E muitas histórias de vários tipos aconteceram com ela, sendo uma delas muito semelhante ao que o texto da Helena Collodi fala, porque alguém se encontrou comigo na rua um dia, uma moça, eu não a conhecia,
dizendo o seguinte: olha, eu quero falar com você, eu um dia estava em casa muito deprimida, pensando em suicídio, uma prima passou, me pegou, falou, não, vamos assistir um show, me tirou de casa para eu sair daquele astral e me levou num show, que era um show seu. E teve uma canção que eu ouvi que me tocou tão profundamente que quando eu saí do show eu estava ótima, outra pessoa, nem pensava mais em suicídio, em coisa nenhuma, estava muito feliz. E eu queria te agradecer por isso. Eu fiquei muito impactado com aquilo, né? E pensando da responsabilidade mesmo, né? Que a gente tem. A partir dali, eu pensei que seria bom eu sempre estar tendo a intenção de que minha música seja benfazeja, que ela seja benéfica, que ela leve uma coisa boa para as pessoas. E chamei isso de música curativa, que é claro que ela vai ser curativa na medida em que a pessoa esteja aberta para isso e que ela toque o coração dessa pessoa. A minha intenção é essa. Se vai acontecer ou não é outra questão. É como a história que diz a Helena, né? Eu podia ter falado, pule do viaduto. O momento que a pessoa que a vida vai não vale a ouvir, pena, né? A pessoa ouve aquilo, Sim. será que isso, né, vai ajudar a piorar a situação? Enfim, então eu fiquei feliz e decidi, assim, que as minhas canções possam levar para as pessoas uma coisa bacana, sempre que possível. Maravilhoso. E essa música, ela tem parceria? Não, hoje? essa música é sua? só minha. Ok. Isso você, antes de Curitiba, você tem uma história também com a medicina, né? E em Campo Grande. Eu sei que você formou-se em São Paulo, né? Mas a música sempre esteve presente. Quer dizer, você tem a medicina como formação, mas a música também na sua vida, sempre um paralelo. Ou agora, a partir dessa história, me parece que elas estão meio, não como paralelo, mas juntas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, antes de ser médico, eu comecei a ser músico, porque existia um piano na minha casa, que o Tato Fischer, meu irmão mais velho, estudava, né? Estudava conservatório, bonitinho, né? Uhum. E eu comecei a batucar no piano, tirar músicas de ouvido e tal. Mais tarde eu acabei estudando também em conservatório, com muita dificuldade, porque eu queria tocar os exercícios da minha maneira, enfim, eu fui muito pouco disciplinado como aluno de conservatório, né? Depois eu resolvi fazer, na verdade, quis fazer medicina, eu pensava em fazer psiquiatria, eu tinha uma ideia errada sobre isso, eu acho que era psicologia que eu queria, mas enfim, fiz medicina, estudei na USP. Nos anos que eu estudei ali, eu nunca compus tanto, porque tinha muita atividade de centro acadêmico, acadêmico Oswaldo Cruz, tinha coral, tinha discoteca que a gente tomava conta, nós mesmos que éramos do centro acadêmico que fazíamos essas coisas, grupo de teatro, enfim, eu participei de várias atividades, grupos musicais que a gente fazia shows. Então, durante o curso de medicina, eu também fiz muita música. Certo. Né? E eu não tinha muita dimensão de o que era a minha música, porque era só ali dentro do centro acadêmico, com shows que a gente fazia e tal. E quando dali eu saí, que eu fui direto para Campo Grande, que assim que eu terminei a escola, eu fui ser médico militar. Chegando lá, eu já entrei na disciplina. Não. Eu vivi uma dualidade muito séria, porque eu fui ser médico militar, era o doutor Abramides de manhã, e de tarde eu era o Iso Fischer, né, de macacão de frentista, com óculos de John Lennon, e o cabelo de militar, porque não tinha como, não é? E daí sim, e ali é que eu entrei num festival, e quase que eu ganhei o festival, foi muito conhecida a minha música, fez um impacto muito grande lá. Foi uma música que o Tato foi cantar e era uma coisa muito diferente para aquilo, né? E depois eu tive que fazer uma batalha para inverter essa história, porque quando você é conhecido como médico e descobre que você é músico, agrega valores, nossa, tal. Mas quando é o contrário, sabe que você é músico e descobre que você é médico, imagina, esse cara é uma picareta, né? Infelizmente. A seriedade foi embora. Porque é um jeito que ainda se vê o músico como boêmio, como irresponsável, como maluco, enfim, né? E assim, daí eu venho trazendo essas duas questões e venho tentando integrar na minha vida isso. Acho que quando eu estava vindo de Campo Grande para Curitiba, que eu vim para cá fazer... A minha vida em Campo Grande foi muito interessante. Conheci o Guilherme Rondon, eu fiz um grupo vocal
com cênico, que é uma coisa que eu queria muito fazer lá. Sim. Eu fui um divisor de águas na música coral em Campo Grande por causa disso, né? Fiz um trabalho muito bacana e conheci o Guilherme Rondon, que a gente tem poucas parcerias mais famosas, porque tem Isso e Aquilo, foi gravado pela Nana Caymmi, e Horizonte, que foi gravado no disco do Guilherme, mas pelo Ivan Lins. Certo. Então, assim, temos algumas poucas e boas parcerias e tive uma vida bacana em Campo Grande. Quando eu vim para cá, eu já vim tentando juntar as coisas, chegando mais perto de hoje do que naquela época, num tipo de um slogan que eu chamei de pôr uma medicina criativa e uma música curativa. Certo. Essa medicina criativa eu sempre vim buscando. Eu fiz muitos partos caseiros, minhas filhas nasceram em casa. Foi a parte do ISO, o parteiro, né? O parteiro, eu fui o parteiro, busquei medicina natural, fitoterapia e tal. Quando eu descobri a homeopatia, eu me achei. Né? Achei a terapêutica que combinava com a minha forma de entender saúde e doença. Certo. E, enfim, dali para cá, eu vim só tentando conciliar. A medicina acaba me tomando mais tempo, porque eu sobrevivo dela, né? Sim. E não posso ainda viver de música. E a gente teve oportunidade, porque antes de vir aqui para o estúdio, o Iso está ainda no congresso, porque ele está acontecendo. Isso, né? isso. Então está realmente todo envolvido. E ele leva um bom tempo da sua vida, mas de uma maneira bastante positiva. E né? procurando que seja criativamente. Sim. Esse congresso está sendo muito interessante. É um homeopata contemporâneo, Rajan Sankaran, que está aí trazendo a sua maneira de entender esse adoecimento, uma contribuição muito grande, ampliando, e para mim foi uma coisa muito forte de me dar vontade de estudar mais, nessas alturas do campeonato. A gente não para nunca, não para não, porque é maravilhoso, esse teu piano, essa tua voz, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, isso é maravilhoso, poder receber essa qualidade de trabalho do Iso Fischer. Mas a gente não está sozinho aqui no Café de Estúdio. A voz que está conosco, que nos acompanha, além do Nelsinho, nosso técnico, né? É o Luiz. Luiz, fala com a gente um pouquinho. Oi, Eliane. Oi, Iso. Prazer estar com vocês. Eu estava aqui escutando a história do Iso, fantástica a semelhança que teve com a história da Helena Collodi. E é incrível, porque a arte, a boa arte, não pode ser medíocre. Ela está sempre ou de um lado ou de outro, ela está sempre nos extremos, e a vida e a morte é isso, é lidar com esses extremos. E a medicina é isso, não é isso? Vida e morte. Você está lidando com o extremo do ser humano. Além de que a arte também visa explicar melhor o mundo, e eu me lembro, quando era pequeno, vi um quadro de Rembrandt. Até pedi para o Nelsinho colocar lá depois esse quadro do Rembrandt, se não me engano, chama-se A Aula de Anatomia do Dr. Lupe, ou Lição de Anatomia do Dr. Lupe, alguma coisa assim. E eu vi quando era muito pequeno, isso aí É muito impressionante aquele quadro. É muito impressionante. Para uma criança, isso é muito impressionante. Então, a arte, ela mexe mesmo com esses extremos. E que bom que, através da música e da poesia, conseguiu... dar a vida às pessoas, uma coisa que, como você disse, nem imaginava, não é isso? É verdade. Quando a gente faz uma obra musical, põe um filho no mundo, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Os amigos que ele vai ter, quem vai gostar dele, quem não vai gostar dele. É assim com a música da gente, de repente nos traz algumas surpresas, né? Iso, fala para mim um pouquinho, a gente estava conversando outro dia sobre, acho que você, se não me engano, leu o romance, né? O Físico. Sim. E eu vi o filme, e isso é legal porque a gente espera que as pessoas também tenham essa oportunidade, quem viu vai entender do que a gente vai conversar um pouquinho. Você me falou que ele trata um pouco da história da medicina, né? Sim, sim. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho qual a tua impressão nesse romance. Olha, faz tempo que eu li, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito imerso naquela leitura. É muito descritivo, é muito rico esse livro, é muito interessante. É um sujeito que vai lá para o Oriente Médio, né? Aprender um pouco mais sobre medicina, que é mais ou menos na região em que a medicina, como ela é hoje, nasceu, né? Em que pesem vários questionamentos que hoje eu faço a respeito da medicina, mas a medicina moderna adveio dessa região. E ele imiscui as descobertas, os estudos desse sujeito que vai lá com os costumes da região, a relação
dos homens com as mulheres, dos donos das mulheres, né? Isso. Ele passa por uma situação pessoal. Por ser um romance, ele é muito saboroso também, porque vai contando um pouco do lado pessoal de quem estaria se confrontando com aquilo, né? Confronto, isso. Acho que essa palavra é muito importante, porque além desse também, acho que a vida de São Lucas, que é também tratado no romance, né? Que é o médico de almas e de homens, fala sobre esse confronto. Eu creio que isso acompanha mesmo, talvez com você nessa tua, né, carreira, digamos assim, nas tuas carreiras, né? Você busca uma medicina criativa, uma música curativa. Você encontra esses confrontos, tipo, da criação minha, até onde eu posso ir, até onde eu estou invadindo algum espaço. Porque nesses 2 livros e nesses 2 filmes a gente vê bastante isso. Os 2 personagens, eles não se conformam com a situação de morte, com a situação de sofrimento, e isso não faz com que eles parem, muito pelo contrário, faz com que eles busquem alternativas, né? Como você também tem buscado. Eu vou confessar uma coisa, quando eu li a vida do médico de homens e almas, né? A vida de São Lucas, ou Lucano, né? Isso. Eu tive um sentimento de inveja muito grande. Assim, ai, como eu queria que as minhas mãos tivessem esse poder de cura, entendeu? Sim, eu fiquei viajando na fantasia de conseguir fazer aquele tipo de coisa que ele faz no livro, assim, né? Nossa, como eu gostaria, né? Que é uma coisa quase que, sei lá, passa por uma arrogância espiritual, não sei, alguma coisa assim. Porque a gente quer realmente ajudar e quer o melhor, mas a gente tem que entender que a gente é um instrumento cheio de limitações, né? Sim. E que a gente, sei lá, eu me entendo. Uma vez eu procurei uma senhora que trabalhava com mediunidade e tal, que eu queria ampliar minha mediunidade para melhorar meu atendimento. Você não trabalha com as mãos? Você não faz quiropraxia? Olha, todo médico, em princípio, é um médium, ela disse para mim, mesmo que não saiba disso. E se você usa as suas mãos, mais ainda. Então, para ficar contente com o que você tem, que vai fundo nisso que você faz, que você já tem bastante coisa para trabalhar, né? Apenas você se concentre e tal, que, né, não precisa ficar inventando muita história, não, que você já está aí o que você tem que fazer, né? Então, assim, realmente a gente busca e a gente tem que entender que, sabe, as pessoas têm a sua história e têm suas escolhas e nem sempre elas estão com tanto desejo de se curar assim também. Isso. Então a gente não pode fazer por elas. Certo. Eu tive que aprender muito para mim de chegar numa consulta e falar, no começo do contrato, dizer, olha, vamos dividir essa função. Eu me responsabilizo pelo tratamento e você se responsabiliza pela cura. Pela cura. E teve gente que deu um pulo, falou, como assim, né? Falei, bom, não fui eu que fiz você ficar doente, né? Então, eu também não posso ser o mágico que vai te curar. Eu vou te ajudar e tem a sua parte nessa história. Sim. Então, a gente está sempre tendo que refletir sobre isso, entender que a gente tem uma limitação, que a gente não é Deus, que a gente é um instrumento que, se Deus permitir, a gente vai conseguir. E será? Às vezes eu penso, não para me desculpar das minhas falhas, mas até onde vai o merecimento desta pessoa, nesse sentido, de eu poder, com o que eu tenho, conseguir ajudá-la. Né? Eu vou fazer o máximo, mas eu tenho um limite, de repente, né? Não é isso para ela agora, sei lá eu. Né? Que maturidade, isso é muito bom de ouvir. Para você que está nos ouvindo e vendo em casa, reflita um pouquinho sobre isso, porque às vezes naquela ansiedade que a gente tem de resolver o problema dos outros, pensa um pouco até onde a gente pode ir, né? Até onde é você e o milagre, como é que ele acontece. Iso, eu diria que com as mãos você faz milagres e curas maravilhosas. Eu gostaria de chamar então para a gente ouvir mais uma composição sua. Qual vai ser agora? Chama-se, por falar em tudo isso que nós estamos falando, ela se chama Destino Incerto. Destino Incerto. Foi uma letra, tem um amigo chamado Zé Edu Camargo, que é um grande letrista de guardanapo de papel. Ele começou a fazer suas letras em bares e tal, né? Ele é parceiro do Soneca, um outro amigo lá de São Paulo, né? Uhum. Eu conheci também pelo Clube Caiubi e tal. E um dia eu tive um longo papo com o Zé Edu e eu contei um pouco para ele que eu trabalhava com portador de HIV e tal, que era uma coisa, na época era mais difícil do que hoje, né?
Trabalhei 20 anos com essas pessoas, também tentando uma medicina criativa, né? E coloquei um pouco das limitações que a gente tinha, que era difícil. Ele, num aniversário meu aí de 2008, ele me mandou essa letra de presente. E eu, pouco depois, ele faz aniversário em dezembro, eu musiquei e mandei para ele de presente também. Mas eu gostei muito do que ele escreveu, porque tem bastante a ver comigo. Destino incerto de indicar remédio que não tem efeito, pomada que não faz passar a mais antiga dor que há, destino à toa de prescrever, receita que não foi escrita, um preparado para se beber quando não há o que fazer. Mas que destino imenso desafiar o destino e os moinhos de vento inventando caminhos, mas que se nada de espalhar melodias sempre a troco de nada, e insistir no carinho, saber que a vida é vã, que a luta é vã, e ainda assim seguir levando a vida, vivendo a luta como a flor que vence a terra bruta. Saber que a luta é vã, que a vida é vã, e ainda assim seguir levando a luta, vivendo a vida como a flor que vence a terra bruta, que vence a terra bruta. Lindo, lindo. Parece que troca de presentes que fomos nós os presenteados também. Parabéns, Iso. Muito bom estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço. A gente estava conversando um pouquinho, você falou sobre musicalmente o que você fez e realizou em Campo Grande, né? Mas em Curitiba também é uma estrada que você tem plantado muito, né? Deixado muitos trabalhos aí. A gente tem um sarau João e Maria que tem acontecido hoje. Eu sei que o Tato tem um sarau quarta a quarta em São Paulo, né? Mas para mim é novo. Eu fiquei sabendo assim, fui buscar um pouquinho mais da tua vida artística. Você já trabalhou com sarau em Curitiba há algum tempo? E isso já fez funcionar isso aqui, né? Não exatamente isso, né? Não, foi assim. como foi? Quando eu vim para Curitiba de Campo Grande, eu queria, pouco tempo depois eu já estava sondando como é que eu fazia para lançar meu trabalho aqui. Tá. Eu sempre fiz arranjos corais também, composição. Essa música que eu comecei tocando hoje, ela foi feita a 4 vozes, né? Tá. Então eu tenho coisas coralizadas e procurei um pessoal do grupo que trabalhava com o Zeca Vachel, que é o Abominável, Sebastião das Neves, aqueles grupos. Eu encontrei com o João José, que depois foi trabalhar com índios. Não sei nem se você conhece essa pessoa. É um grande músico que... João José. João José. Ele trabalhava nesse mesmo grupo, ele era regente e tal. Foi o João José que eu procurei e levei uns arranjos meus. Depois a coisa não rolou, ia ter que alugar teatro e tal. E eu falei, quer saber? Se estabeleça como médico primeiro, não faz o que aconteceu em Campo Grande, senão depois você vai ter que ficar brigando para ser médico, assim, para provar que você é médico, né? Que você não é picareta. As nossas experiências, né, mandam a gente seguir então eu falei, vou ficar quieto, dei um tempo. Eu vim para cá em 85. Só em 94 é que eu fui começar. Mas aí aconteceu o seguinte, anos antes, depois eu comecei a trabalhar como homeopata, já trabalhava a partir de 5, 6, 7, 87 comecei a trabalhar. E uma paciente minha, a Jane Bodinar, que é poeta também, né? Ela me convidou para conhecer o grupo de biodança, para ir fazer biodança, né? Porque eu fazia um trabalho de oficina de vivências, tal, que eu comecei a desenvolver através da Secretaria de Saúde,
E eu fui conhecer biodança e me apaixonei por aquilo. Para mim foi a melhor terapia da minha vida. Apesar de que biodança não se propõe a ser uma terapia, mas ela é muito terapêutica. Certo. Ela vem da pedagogia e por isso ela não é considerada uma terapia, mas ela é terapêutica. E na biodança eu fui criando coragem, porque eu tinha perdido a coragem de subir no palco. Olha. Eu fiquei meio... Pode falar palavrão? Meio cagão. Essa não é mais palavrão, né? Quem não passa por isso? Daí sim, e na biodança, com um exercício que foi muito forte, que a gente fez uma vez, que era assim, desfilando a sua majestade, né? Você passava pela roda inteira, desfilando a sua majestade, e todos reverenciavam, tá? O coração faltava sair pela boca, mas aquilo foi tão forte no grupo que começaram a brincar, ei, o Iso é nosso rei, não sei o quê. Daí eu falei, agora eu subo do palco, né? Daí eu criei um sarau. Foi um sarau, na verdade. Foi um. Foi um sarau certo. que foi lá na Sala SCAB, um lugar bem apropriado, certo. com um monte de participantes, Leila Paiva tocando O Meu Choro, e o coral do Zeca cantando minhas músicas, e um monte de participantes, as meninas que depois ficaram sendo do tal do trio, cantaram e tal. Foi um sarau, foi o meu sarau de apresentação em Curitiba. Mas eu não mantive isso como tal. Foi uma apresentação, depois eu fiz shows e outras coisas. Daí eu comecei a participar do Clube dos Compositores, quando nos conhecemos, sim. Um pouco depois, né? Lá por... época do Zé Rodrigues, né? Que foi quem iniciou, né? Não, o Clube dos Compositores não. Caiobim, foi outra coisa. O Clube dos Compositores aqui mesmo, aqui em Curitiba. A CEP, né? Então, na verdade, não fiz sarau, não. Eu fiz um sarau, e era porque era acústico, porque foi na Sala SCAB. Certo. Então foi bem sarauzão mesmo. Assim, mas... ele não fez outros ainda. Quem sabe? Quem sabe? Eu não vou concorrer com você. Já participou do sarau João e Maria. Sim. Isso explica bastante, né? Porque você tem isso digamos, dividir espaços. Isso é muito bacana, muito bonito. Porque, infelizmente, na arte a gente encontra vários. O meu primeiro CD, que é o Câmera Pop, foi difícil até de fazer. Cada faixa é uma história. Eu convidei o Grupo Fato, eu convidei a Liane, eu convidei cantores, Origami, o Lídio. Um monte de gente participando do CD. Foi um CD difícil de fazer, porque era trabalhoso. Porque eu queria, eu quero essas pessoas, eu quero o Alexandre Nero, eu quero não sei quem. Enfim, né? A Etel ela diz que é a minha biógrafa oficial, né? Etel Frota, minha grande parceira aqui de Curitiba, né? Ela diz que eu estou sempre em companhia, né? É verdade, eu gosto mesmo de chamar as pessoas. Começo a inventar as coisas, já convido um, já convido outro e tal. Eu gosto dessa coisa. Muito Aliás, bom isso. já estou me pretendendo ir no sarau do dia 11. Já convidei um amigo que vem de São Paulo para ele participar. Legal. E uns amigos que são poetas aqui também para participar. Que lindo. Renato Lute vai estar com a gente. Né? No anterior nós tivemos o Iso Fischer e Tato Fischer. Isso. E Tato também é um cara que logo vai estar aqui com a gente. E a Etel, que você falou, acho que uma das tuas parceiras mais frequentes de em Curitiba, né, principalmente. Hoje a Itália está muito ocupada, lançando um livro, sendo sênior da Folha, fazendo um monte de coisas, né? Eu também faço um monte de coisas, então a gente mal consegue se encontrar para trocar. Logo você vem para cá, tá bom? Então vai estar aqui com a gente também. Luiz, fala um pouquinho para a gente sobre a medicina, sobre o que você pensa também da criação, das artes na criação. Conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho pra gente. Medicina não é minha praia, né? Mas eu admiro muito o trabalho dos médicos, porque a gente desde pequeno começa a perceber quando a gente se dá conta da nossa mortalidade, quando é que a gente vai poder esticar essa vida, fazer com que a vida possa seguir em frente. Então, a gente tem esse ímpeto de se imortalizar. E, às vezes, a gente vai pelo lado errado. A gente acha que é imortalizando o corpo, né, e não a alma, que já é imortal. E aí tenta-se, né, esticar o corpo, e aí a gente vê isso que a gente vê hoje, uma deturpação do que é o corpo, tentando viver de uma maneira desesperada, né? E a arte, eu sinto que educa, a arte mostra, a arte consegue regularizar, ela traz de novo para a gente uma compreensão do mundo que a gente normalmente não tem. Eu acho que hoje o mundo precisa de mais arte boa, para que a gente possa ordenar de novo
essa nossa visão de mundo e da nossa própria eternidade, não é isso? E a arte é um conceito muito amplo, né? Eu acho, quando eu digo uma medicina criativa, eu acho que a medicina pode ser artística, não necessariamente dentro da minha visão de criatividade, que é clara e é de uma determinada forma, achando maneiras mais humanas de trabalhar dentro da medicina. Uma das formas de exemplificar o que é arte é através da medicina, que na época usava-se o veneno para poder curar uma pessoa. Então, se usa veneno demais, a pessoa morre. Se usa de menos, ela não cura. Então, a arte está exatamente nessa técnica de saber quanto veneno vai se dar para a pessoa para que ela possa curar, não é isso? É por aí, isso tem muito a ver com a visão homeopática, aliás, né? Porque em homeopatia você trata provocando uma doença parecida, uma doença artificial, muito refinada e muito leve, suave, energeticamente falando, parecida com a doença que a pessoa tem, para que ela, na reação secundária, ponha para fora isso que você provocou e vai junto à doença dela. Né? Como um veneno contra veneno. Né? Você dá uma substância que provoca um sintoma parecido com o que ela tem. Né? Então faz bastante sentido. Aliás, se diz, né, que ser veneno ou remédio depende da quantidade mesmo, isso que você está falando. Né? E eu estou lembrando de outra coisa. A gente está falando desses médicos como o do livro, né, o physician, ou fisicista, eu não sei exatamente como é o nome do livro. Mas nós tivemos um caso aqui no Brasil, que é um médico argentino que veio para o Brasil, o Dr. Juan Alfredo César Miller. Era um sujeito que tinha uma necessidade interior de curar as pessoas e a vida dele era toda voltada para isso. Então ele estudou homeopatia, medicina alopática, estudou com grandes psicólogos. E o Zonde, por exemplo, ele foi aluno do Zonde, foi a primeira pessoa que falou do Zonde no Brasil. E tudo ele usava para curar as pessoas. Chegou a curar, inclusive, um jovem que tinha depressão, mandando o jovem para uma olaria. Por incrível que pareça. Aí o jovem percebeu o valor da realidade, né, fazendo tijolo. E falou, mas isso aqui é a realidade. Pronto, curou. Era para ficar um mês, em 2 semanas foi curado. Uma espécie de um alienista, então. Mais ou menos, mas saudável, vamos dizer saudável, assim. lado positivo, né, do alienista, tá certo. Você está falando em cura e você está falando nesse tipo de remédio que foi dado para essa pessoa, né? O sentido da saúde e doença é uma coisa muito mais ampla do que se lida, né? Já faz muito tempo que a Organização Mundial de Saúde vem ampliando o seu conceito de saúde, que não é simplesmente o estado de ausência de doença, né? Envolve outras coisas, inclusive do ponto de vista social, né? É mais amplo isso, né? E eu tenho esperança que volte a ser como antes, porque a partir de Descartes separou-se corpo e alma, e aí a medicina foi para o beleléu. Então tenho esperança que volte a ser como antes, onde as pessoas percebiam a unidade do corpo e da alma. Para você ter uma ideia, quando a gente fala, para poder explicar para as pessoas, a gente usa o conceito de psicossomatismo. Dentro da homeopatia, não é assim que se pensa, porque quando você fala psicossomática, você está juntando duas coisas que você supõe separadas. E dentro da homeopatia, não. Qualquer manifestação é manifestação do mesmo desequilíbrio, seja ela na alma ou seja no corpo. Né? Então é o mesmo desequilíbrio, não é um antes e outro depois. Não tem essa relação causal dessa forma também cartesiana, né? Legal, Iso. Eu gostaria de... A gente acho que vai encerrando o nosso café de estúdio. E você que está em casa, eu sei que está... porque sempre é gostoso e a gente quer mais, né? Gostaria de te agradecer por ter vindo aqui conversar e poder falar não só a questão nossa, que é da música, mas principalmente sobre essa medicina, essa homeopatia. A mim já não é nada estranha, eu conheço já há um certo tempo. Mas eu sei que ainda tem aí uma competição e acho que nas pessoas também tem muitas interrogações, né? Então, busque saber mais, vai atrás dos médicos. Nós temos aqui muito bons médicos em Curitiba e acredito que pelo Brasil todo, né?
procure saber mais, vale a pena, sim. E busque também as boas músicas, as boas artes, para que você tenha uma vida saudável, né? E como o doutor falou um pouco assim, eu faço a minha parte, mas você, paciente, tem de fazer a sua. Então, depende de quem, Iso? Depende de mim. A minha vida depende só de mim. Só de mim. Essa parceria depende só de mim? Foi com o Lully, e que postou essa letra na internet, numa época que eu nem a conhecia pessoalmente, na época do Clube Gaiobi, e eu peguei aquela letra e transformei nessa canção, que é uma das unanimidades do meu CD Valsa da Vida. Essa canção está lá no CD e muitas pessoas gostam muito dela. São 2 CDs, né? Só pra gente... Eu tenho 2 CDs efetivos, né? Certo. Tem mais uns 10 para fazer, mas... Vamos por partes. Câmera Pop de 99 e Valsa da Vida de 2009. Já estamos quase em 2019, está na hora de fazer o terceiro já, né? A cada 10 anos. Muito obrigada pela tua presença e principalmente por deixar que eu compartilhe desse momento e dessa canção com você. Vamos lá, Eliane. Vai ser Estúdio um prazer. Ness, Nelson, Luiz, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado para quem está nos vendo. Obrigado à vida, obrigado a Deus. Amém. Depende só de mim se eu fico quieta no meu canto. Só de mim se eu enlouqueço ou se me salvo. Só de mim depende a luz do meu sorriso. Só de mim, simples assim. Depende só de mim se eu fico quieto no meu canto. Só de mim se eu enlouqueço ou se me salvo. Só de mim depende a luz do meu sorriso. Só de mim, simples assim. Depende só de mim saber de cor a minha história. Só de mim depende se eu não me conheço. Depende só de ver, só de viver. Depende só de nós ser a cada instante só de mim. Simples assim. Depende só de mim. Simples assim, depende só de mim. Se eu fico quieto no meu canto, só de mim. Se eu enlouqueço ou se me salvo, só de mim. Depende a luz do meu sorriso, só de mim. Simples assim, depende só de mim. Saber de cor a minha história. Só de mim depende se eu não me conheço. Depende só de ver, só de viver. Depende só de nós ser a cada instante só de mim. Simples assim. Depende só de mim. Simples assim. Depende, 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 depende só de mim. Simples assim.